Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o RBRR, um fundo de papel da RBR, High Grade, que tem aqui uma gestão ativa, vem entregando rendimentos interessantes pelo seu nível de risco. Eu quero comentar aqui com vocês atualizações do fundo e também se o dividendo vai cair, tendo em vista que o fundo tem utilizado ali suas reservas e por ser um fundo High Grade, a taxa dele tende a ser um pouco menor. O fundo finalmente recuperou seu valor nos últimos dias, salvo engano a cota já foi ali a R$ 89, mas quem conseguiu comprar lá embaixo, se eu não me engano chegou a 81, 82, pode ter feito ali um belo negócio. Bom, começando aqui o vídeo então, vamos para algumas características do fundo. Então o fundo hoje conta com 42 CRIs, tem um PL de 1.2 bi, uma duration média da sua carteira de 3,7 anos e as suas taxas médias CDI mais 3,1 e IPCA mais 7. Então hoje ele tem ali 20% do seu PL atrelado a papéis que tem como indexador o CDI e 80% dos papéis estão atrelados ao IPCA. Aqui ele tem 65% da razão de garantia em 1,5 vezes. Então aqui a gente já consegue ver um pouquinho da característica do portfólio de ser mais high grade, ok? Vamos aqui à nota do gestor. Então, dentro da estratégia de secundário de CRIs, fizeram a venda parcial de 2,3 milhões do CRI Brookfield IPCA e 17,3 milhões do CRI Brookfield CDI, apurando um ganho de capital de 17.500 e R$ 104 mil, respectivamente. Aqui, pessoal, mora uma grande característica desse fundo. Apesar dele ser high grade, ele consegue ali ter uma gestão ativa muito interessante, porque em regra, obviamente que isso vai variar de fundo para fundo, mas a gente costuma ver fundos com uma pegada de menos risco, ou seja, mais high grade, por muitas vezes sendo mais passivos. Então eles originam ou eles compram aquela operação e vão carregando por um longo período. Vende em um momento ou outro quando quer desacruar ali uma inflação, mas por muitas vezes leva esse papel até o final. Aqui na RBR, eles já vêm trazendo essa nota do gestor todos os meses, falando sobre a gestão ativa, sobre como isso pode melhorar o retorno daquela operação, a TIR, a taxa média, enfim. É interessante porque é um fundo high grade que tem aqui também esse plus de conseguir fazer alguns giros e trazer valor para o cotista. Então aqui ele finaliza o parágrafo dizendo: com as vendas das operações no mês de março, os retornos dos trades foram equivalentes a IPCA mais 9,52 e CDI mais 5,03. Ou seja, com essa movimentação, o gestor conseguiu trazer um retorno praticamente aqui de um fundo middle para high yield já. CDI mais 5 já tem uma operação de taxa middle para high yield, né? Então bem interessante esse tipo de movimentação. Continuando aqui, a gestão vislumbra um contexto macroeconômico difícil, que é algo que a gente já vem falando há muito tempo. Porém, nesse cenário, é possível encontrar ótimas oportunidades de investimento, com taxas mais atrativas e garantias ainda mais robustas, que também é algo que a gente tem notado nos últimos meses, como tanto os credores quanto os devedores estão com aversão a risco. Então, para um devedor, né, alguém que quer captar dinheiro no mercado, para ele conseguir isso, ele tem que oferecer uma garantia melhor e por muitas vezes ele tem que aceitar uma taxa maior. E isso tem se aplicado também a empresas, enfim, devedores de mais qualidade. Então, a gente já viu muitos devedores pegando ali dívidas a IPCA mais 6, mais 7, mais 8, algo que pela qualidade desse devedor, por sua robustez, em um passado recente a gente não conseguiria imaginar tal empresa buscando dinheiro no mercado a esse preço. Então, você conseguir colocar essas operações para dentro do portfólio nesse momento para carregar aí pelos próximos 3, 4 anos pode ser muito bom, profundo como um todo. Então, por meio da gestão ativa do portfólio, buscamos manter um fluxo constante de renovação da carteira de forma a aproveitar essas oportunidades. Desde o início do ano, já desinvestimos mais de 25,6 milhões. Lembrando, pessoal, ele desinveste esse valor. Se tiver ali uma inflação acruada, vem para dentro do fundo, o fundo tem que distribuir esse valor. E o principal disso aqui é alocado novamente em novas operações, que por vezes estão ali com um risco-retorno melhor precificado, né? Vai ser um risco-retorno melhor para o fundo.
Então, no último mês foi distribuído o valor de R$ 1 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de quase aqui 15%. Lembrando, fundo high grade, hein, pessoal? E contamos com 7 centavinhos de cota de reserva acumulada ainda não distribuída, né? Além disso, o resultado acumulado pela inflação ainda não distribuído é de 76 centavinhos por cota. Então, aqui, para ficar bem fácil para entender, 7 centavos está em caixa, ele consegue usar no mês que vem se ele quiser. 76 centavos está dentro ali do papel. O papel paga ali a sua parcelinha mensal e vai acruando a inflação. Quando esse CRI chegar ao final, tiver uma amortização, ou ele for vendido no mercado secundário, esse valor que está ali junto do papel, ele é desacroado, vem para dentro do caixa do fundo e o fundo pode distribuir. Mas é interessante a gente ter em mente esse valor aqui. Antigamente, os gestores não colocavam, né, essas informações. A gente viu uma melhora do mercado como um todo, agora fica muito mais fácil de analisar o fundo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o like, beleza? E também se inscrever no canal. Muita gente ainda não é inscrito, o canal está crescendo, graças a Deus, crescendo muito rápido, então já agradeço isso a vocês, mas mais de 70% ainda não é inscrito, então me dá essa força, beleza? Localização das garantias, isso aqui também é muito importante, a gente consegue ver o exemplo lá no REC-R, onde o papel deu default e no final o gestor teve que acessar o tijolo que era a garantia. A gente vai acompanhar lá para ver o desenrolar dos fatos, ver de fato se a gestão lá vai conseguir ou não recuperar o dinheiro, mas aqui o que a gente tem que analisar? 47% das garantias estão localizadas em regiões prime de São Paulo, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. Ainda traçando esse paralelo com o REC-R, lá o imóvel não estava numa localização, não está, né, numa localização tão prime. Salvo engano, está na Chucre Zaidan, que é ali uma região secundária. Aqui a gente tem praticamente 50% do portfólio em região prime. E qual que é a diferença? Caso ele tenha que acessar essa garantia, ela vai ser muito mais líquida, ela vai ter um valor em regra muito maior. Então aqui a gente consegue ver claramente o fundo high grade. 85% das garantias estão no estado de São Paulo. Isso aqui também é uma característica de menor risco, visto que em outros estados a gente pode enfrentar uma menor liquidez, né, para conseguir transformar, caso tenha que ir nessa garantia, o tijolo em dinheiro. Bom, nem tudo no fundo aqui são flores. A taxa realmente é algo que os cotistas reclamam bastante, tendo em vista que ela é aqui de 0,80 para gestão, administração 0,15, mas tem uma performance de 20% do que excedeu o CDI, então é um fundo um pouco caro. O fundo aqui traz a questão do ESG, traz também um pouquinho do cenário macroeconômico, interessante, tá, pessoal? Vale a leitura. Destaques da carteira do RBRR. Então, o gestor deixa bem claro aqui que o perfil de risco do fundo é high grade, investe em operações com garantias premium, devedores robustos. O portfólio não possui exposição a operações com classificação high yield alto risco. As operações em carteira estão todas em dia com suas obrigações, 0% de inadimplência, e nossa equipe de monitoramento continua a realizar o acompanhamento em profundidade de todas as dívidas. Pessoal, no site da RBR a gente consegue muito material complementar, tá? Tem muitos anexos, tem muita coisa que a gente consegue analisar as operações. Se vocês tiverem interesse, eu até posso fazer um vídeo sobre isso, mas seria um vídeo longo, um pouco mais técnico, mas se vocês quiserem eu posso trazer. De qualquer forma, eu tenho notado os gestores, principalmente dos fundos de papel com menor risco, tentando deixar isso aqui muito claro, porque o mercado como um todo sofreu muito ali com a inadimplência daqueles fundos high yield. Então, de fato, a gente tem que conseguir separar aqui as carteiras, os riscos, obviamente, os retornos. Outro ponto que eu quero comentar com vocês, para quem quiser, eu fiz um vídeo recente do RBRF, onde tem uma comparação entre fundos high yield e fundos high grade nos últimos 2 anos, de performance, valor distribuído por cota, está muito interessante. Apesar de ser um fundo de fundos, eles trouxeram esse material, foi muito enriquecedor. Bom, seguindo aqui na DRE, a gente consegue ver então um resultado final de pouco mais de 11,8 milhões e o fundo distribuindo aqui 13,4. Então ele utilizou das suas reservas no último mês. O fundo, como a gente viu, ele ainda tem ali 7 centavinhos em caixa para distribuição e 76 de inflação acroada. A depender dessa gestão ativa, esse fundo tem capacidade de continuar distribuindo 0,90 a R$ 1
Lembrando que eles não trazem aqui um guidance, isso sou eu falando, tá? O meu estudo por um período. É difícil cravar qualquer tipo de valor porque a gente não consegue saber a inflação daqui para frente, por óbvio, e também a gente não consegue saber quanto que a gestão vai trabalhar ali na gestão ativa. Às vezes ela tem um papel que tem ali uma inflação considerável acroada, mas ela simplesmente não quer vender nesse momento. Então é muito difícil. Se a inflação for muito baixa e a gestão não fizer ali essa gestão ativa, pode ser que o dividendo caia. Mas eles vêm se mostrando bastante dispostos a continuar fazendo esse giro para aproveitar esse momento, principalmente porque, voltando o dinheiro para o caixa, o principal, a gestão tem conseguido alocar em operações com melhor risco-retorno. Então, aí, por um curto período de tempo, eu acredito que o dividendo vai ser mantido e essa gestão ativa constante mês a mês também. Aqui, para finalizar o vídeo, a gente vai ver um pouquinho da taxa de sensibilidade. Lembrando que esse fundo, eu fiz vídeos aqui na época, chegou aqui na faixa de 81, 82, 83 reais nessa faixa, e ele pagava aqui IPCA mais 12, um fundo high grade pagando IPCA mais 12. Bom, agora aqui no fechamento do mercado, a cota estava pagando, na faixa aqui de 86 reais, estava pagando 10,37, IPCA mais 10,37. E pela última vez que eu vi já estava em 89, então IPCA mais 9,3. Vamos aguardar, a gente tem muitas notícias a sair nessa semana, reunião do Banco Central, enfim, o cenário do exterior também pode influenciar, mas me parece que os fundos, principalmente esses high grades, eles vão ter aqui uma precificação um pouco mais justa frente ao seu risco. Um fundo high grade, por pior que seja o cenário, pagar IPCA mais 12 me parece uma distorção. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, tá, pessoal? Simplesmente estou aqui fazendo uma análise histórica dos fundos. A IPCA mais 9 me parece um pouco mais condizente. Agora, o mercado também é algo difícil da gente prever. A gente notou aí nos últimos meses, em alguns períodos, uma recuperação, logo após uma queda mais profunda, então está difícil de tentar prever o curto prazo. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Lembrando, o link para o Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!